Olá, esse aqui é o segundo episódio da nossa série do Nano VNA. Nesse episódio aqui, eu quero explicar o básico da operação do Nano VNA. Assim, as funções mais básicas, porque ele é um instrumento muito sofisticado, tem coisa demais, não daria para ser tudo no vídeo, tá? Então eu vou explicar mais o básico do que a gente precisa para o uso no dia a dia. E aí, a gente, passando por esse segundo episódio, aí a partir do terceiro a gente já começa a poder fazer experimentos, medições, testar equipamento, esse tipo de coisa. Então a gente precisa passar por esse básico, tá? Tem vários vídeos no YouTube aí, vários tutoriais sobre o Nano VNA, mas pode ser que tenha alguém que não que esteja seguindo só o canal, então a gente precisa desse básico, tá? Eu vou tentar ser o mais breve, mas é muita coisa, então pode ser que não fique tão breve. Bom, sem perder muito tempo, vamos começar. Quando você liga o Nano VNA, normalmente ele vem com o que tiver memorizado no call 0. Ele tem várias posições de memórias e ele sempre vem no 0, é o default. Quando você liga ele vem naquele. Então se você usar muito o seu analisador para, sei lá, só VHF ou HF, você calibra ele para essas duas faixas e salva naquela memória 0. Aí sempre que você ligar ele vem lá. Esse aqui, quando liga, ele está com de fábrica, né? Ele vem de 50 kHz a 3 GHz. E ele vem com esse monte de traço ligado que fica essa bagunça. Bom, vamos começar então explicando pela tela. Só que eu vou dar uma limpada nessa tela para ficar mais simples para a gente, tá? Porque é muita coisa ligada, pode confundir assim de início. Bom, deixa eu dizer o básico, né? Quando você toca aqui à direita do menu, do display, você abre o menu. E ele vem sempre na última coisa que você mexeu. Normalmente ele está aqui. Então eu quero sumir com esse verde que está aqui. Ou com a carta de Smith. Então eu venho aqui, display, traços. Olha, a gente pode escolher entre 4 traços, 0, 1, 2 e 3. 3 estão ativados. Eu vou desligar esse aqui. E eu vou desligar esse azul também. Vamos ficar só com o amarelo. Ó, note que quando esse traço está desativado, se eu der um toque, eu ativei, ele vem aceso. E note que tem a letra A aqui. É ele que está ativo. Então, se eu quiser entrar com frequência, alguma coisa, é relativo a esse traço 1. Se eu quiser voltar a deixar ativo o outro traço, eu dou um toque no outro, o Azinho vai para o outro. Note que agora o amarelo ficou com esse quadrado de contorno aqui. Se eu tocar no azul de novo, olha lá, o contorno foi para o outro. Então o traço ativo fica com esse contorno. E se você tocar mais uma vez, você desliga o traço. Eu quero só ficar com um por enquanto para ficar mais simples, tá? Bom, voltando à tela, dá um toque em qualquer lugar e ele volta. Vamos dar uma olhada no que tem na tela aqui. No momento eu estou só com um traço, S11. E eu estou com você pode escolher vários formatos dele apresentar. Então eu estou com o formato logmag, tá? 10 dBs, por que 10 dBs? Eu estou usando uma escala de 10 dBs por divisão. Pode ver que é de 10 em 10. Como eu só estou com um traço, ele põe dos dois lados. Quando você está com mais que um traço, de um lado ele põe um, do outro ele põe o outro. Então ele tem aqui, ó, logmag por... E aqui ele mostra a leitura que ele está fazendo na frequência do marker. Marker é esse número 1 aqui, é o marcador. Então, ó, é duro puxar esse marcador. Deixa eu tentar aqui. Ó, não dá. Então eu vou levar aqui com a seta mais para o meio, aí eu consigo pegar ele. Quando está na borda, eu não sei porque eu não consigo pegar. Bom, então tá aqui, ó. Você anda com o marker e note que ele vai mostrando aqui o marcador 1, a frequência que você está
e a leitura. Ó. Então nesse ponto aqui, que tem um vale aqui, olha aqui, em 1.8 GB tem menos 20 dBs. Pode ver que aqui, ó, menos 20, tá pegando bem na linha aqui do menos 20. Então essa é a leitura do S1 LogMag. O S1 a gente já falou no último vídeo, se você não lembra o que é, dá uma revisada lá. Bom, aqui do lado esquerdo, em cima, a gente tem o nível da bateria. À esquerda e à direita temos a escala, no caso 10 em 10 dBs. Note que tem um triângulo aqui, uma setinha apontando para essa linha. Essa linha é seu nível de referência, tá? No caso aqui é 0. Então aqui é 0. Tudo que for para baixo é perda e tudo que for para cima é ganho. Então, essa medida aqui, o marker 1, você pode ver que ele está na segunda linha do 0, menos 10, menos 20, ó, ele está mais ou menos aqui, ó, lá, menos 20. O que mais? Aqui embaixo, do lado esquerdo, a gente tem a frequência inicial que você selecionou o estímulo, ou seja, você quer operar em que faixa de frequência? Ah, eu quero iniciar em 50 kHz e eu quero parar em 3 GHz, que é a capacidade de frequência desse nano VNA. Você tem outra forma de entrar isso, tá? Ou você diz a frequência inicial e a final, ou você diz o centro e diz a largura que você quer que eu expanda. Depois a gente vai ver isso. O que mais a gente tem? Aqui embaixo, note que a gente tem aqui algumas letras. O que significa esse O, S, L, T? C6. O O, isso aqui é para calibração, tá? O O está dizendo que está calibrado no Open, no Short, que é o curto, na carga, que é os 50 ohms, e no True, que é quando você liga uma porta na outra. Mas isso é só para o S21, a gente não está usando esse T no momento. E C6 significa que ele está calibrado e está salvo na memória 6. O que acontece se você selecionar uma faixa de frequência que ele não está calibrado? Vai aparecer um asterisco aqui embaixo, indicando que você precisa calibrar. Bom, vocês se lembram, né? A gente falou no último episódio, quando é que a gente precisa calibrar? E por quê? A gente precisa calibrar por conta de imperfeições internas do dispositivo. Essa é uma das razões. A gente precisa estabelecer um plano de referência. O que significa isso? Olha, eu quero que ele esteja calibrado para que o que eu vou medir eu possa ligar nesse conector aqui. Diretamente nesse conector. E o que significa isso? Significa que se eu conectar aqui, eu vou fazer uma medida precisa. Agora, mas e se eu precisar testar uma antena que está num tripé e ela está a 2 metros daqui, eu vou ter que usar um cabo de 2 metros para chegar na antena. Você vai ter então que colocar esse cabo de 2 metros e fazer a calibração lá na ponta do cabo. O procedimento de calibração que a gente vai ver como é que é. Por quê? Porque aí esse cabo vai ser eliminado, o VNA ele vai desconsiderar, ele vai considerar que o seu plano de referência é lá na ponta daquele cabo. Então a perda que existe nesse cabo, qualquer problema que tem aqui, não vai interferir na medida, tá? Depois a gente vai ver isso aí também. Então, olha, e por último aqui no display, tem um 101P aqui. O que significa isso? 101 pontos. Você pode escolher quantos pontos você quer que seja feita a varredura. Esse, no momento, está com 101. Então, de 50 kHz a 3 GHz, eu só tenho 101 pontos de medida. Então, toda essa forma de onda que a gente está vendo aqui, eu não tenho a melhor precisão, porque eu só estou com 101 pontos. Vai ter lugar que vai acontecer coisa que eu não vou estar vendo, porque eu pulei, tem um espaço entre os pontos, porque a faixa é muito grande.
Então você pode selecionar até 301 pontos para melhorar a resolução. Mas normalmente o que a gente faz? A gente dá um zoom na faixa que a gente quer para ter um range menor para que a gente consiga, com esse número de pontos, fazer uma varredura precisa do que a gente está querendo ver, tá? Bom, nós já vimos que existem os traços, a gente pode ativar e desativar traço. O básico, mais ou menos, das informações na tela é marker. O marker, esse marcador aqui, você pode arrastá-lo ou andar com o botão lateral para ir até a frequência para ver alguma coisa específica. Por exemplo, olha aqui, a gente tem um mergulho aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó, em 390 MHz. Tem um mergulho. Então esse é um marker. É o marker 1. E ele está mostrando aqui, ó, 1. É 390 MHz e está fazendo uma leitura de menos 30 dB. Então você olha aqui, ó, tá certinho, né? Menos 30 aqui. Você pode colocar mais markers. Você pode ativar mais. Você pode deixar um aqui, marker 2 aqui, marker 3 aqui. Você pode fazer... Você pode fazer matemática com esses markers. Por exemplo, quando você vai medir espúrio de um transmissor, você pode pegar o marker 1, que é a portadora fundamental, e botar o marker 2 no espúrio e tirar um do outro, você já vai ter a diferença, sem você ter que ficar contando casinha. Tá? Mas isso tudo a gente vai ver na hora certa. Outra coisa básica que a gente precisa dar uma olhada é a carta de Smith. Eu venho aqui no display, nesse traço mesmo, eu vou mudar o formato. Ao invés de log mag, eu vou mudar para carta de Smith. Deixa eu explicar o básico disso aqui, porque vai ser útil para a gente mais para frente, tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora, mas mais para frente vai ser útil. Aliás, eu vou mostrar isso aqui depois que eu calibrar, porque aí vai ficar mais fácil. Vamos voltar lá para o log mag. Olha só. Então ele está calibrado nesse range todo porque está na memória 0. Vamos dizer que a gente queira... Deixa eu ver. Eu estou conectado aqui com uma antena que ela é 40, 30, 17 e 12 metros. Vamos dizer que eu queira ver como é que ela está em 30 metros. Então eu vou entrar aqui no... Vamos voltar... Estímulo. Eu vou entrar com a frequência central. 30 metros é 10, vamos pôr 10.1 MHz. E vamos... O span está muito grande, tá vendo? Estou com um span de... 20 MB até que não é muito grande o span, mas vamos diminuir um pouquinho. Vou colocar 10 MB de span. Span de 10 MB. A gente tem uma visão melhor do mergulho aqui. Então, olha só, vocês notaram que eu mudei a faixa de frequência de operação. Olha o que aconteceu aqui. Ele mudou. C asterisco. O asterisco indica que estou descalibrado, eu vou ter que calibrar. E como é que faz a calibração? Quando você compra o Nano VNA, ele vem com as três conectores de calibração, né? Aquele que tem um pininho que é o curto, a carga de 50 ohms e o que não tem nada. Então nós vamos fazer o procedimento. Tá meio escuro porque eu tentei deixar para ficar melhor o display, mas o importante é a tela, tá? O que está acontecendo aqui do lado é secundário. Eu vou então tirar essa antena daqui e nós vamos fazer o procedimento de calibração para essa frequência que eu selecionei. Então, vamos lá. Eu venho aqui, volto, Call, Reset. Eu tirei a calibração e agora eu vou calibrar. Ele me pede o aberto. Eu pego o conectorzinho que não tem nada no meio, que é o aberto, coloco aqui, aperto um pouquinho e Open. Desempenhando a calibração do Open. Pronto. Calibrou o Open.
Agora eu preciso do short, então, que é o curto. Eu vou colocar aqui e short. Calibrado. E agora a carga de 50 ohms. Eu vou colocar aqui. Carga. Calibrado. Esse true eu só preciso calibrar quando eu for usar o S21 para ver filtro, essas coisas. A gente vai ver mais para frente, não é o caso agora. Então, ó, tá feito, done, terminei. Eu vou salvar essa calibração na memória 6. Dá uma olhada, sumiu o asterisco e tá C6, ou seja, eu tô calibrado, isso está na memória 6. Agora eu vou tirar minha carga daqui. Agora, vamos voltar para a carta de Smith, o Smith Chart, para vocês terem um básico do que é aquilo, mas a gente vai falar disso mais para frente quando precisar, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, e o legal é que dá para a gente conferir se a calibração teve sucesso. Eu venho aqui no display, vou mudar esse traço aqui, o formato de logmag para a carta de Smith. Olha aqui. A carta de Smith é esse gráfico circular louco aqui, que ele começa com um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo. O básico que a gente precisa saber disso agora, para a gente começar a trabalhar, é o seguinte. Quando você está aberto, é infinito. Aqui é o infinito no gráfico. Ou seja, essa linha reta, a única linha reta que a gente tem aqui, ela é a da impedância. No caso aqui no meio é puramente resistivo. Ou seja, se está na linha do meio é resistivo. Se estiver para cima a reatância é indutiva, se estiver para baixo é capacitiva, a gente vai discutir isso mais para frente. E aqui é infinito, está aberto. Agora, se eu puser a carga de 50 ohms, olha o que acontece. Aqui no meio é 50 ohms. Então aqui é resistência infinita, aqui é 50 ohms. E se eu puser o curto, como vocês já podem desconfiar, ele vai lá para o lado esquerdo de tudo que é curto. Olha. E a gente conferiu que a calibração está precisa, porque olha só, o 1 está aqui no lado esquerdo total, que é curto, aberto estava aqui do lado direito e com 50 ohms estava bem aqui no meio, ou seja, a calibração está correta. Tá? Por hora é isso que a gente vai ver da carta Smith. Depois em outras situações a gente vai ver para que a gente pode usar isso aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês, provar para vocês, por que a gente tem que sempre calibrar quando muda de frequência ou quando você muda os adaptadores, cabos, coloca alguma coisa no meio do caminho da sua medição. Olha só, eu vou tirar isso aqui e está aberto, certo? Calibradinho, resistivo, aberto. Eu tenho um pedacinho de cabo aqui, ó, deve ter 30 centímetros. Eu vou ligar esse cabo aqui, ó. Vamos dizer que eu queira ligar esse cabo e colocar a antena no fim dele. Olha só de eu ter colocado esse cabo, onde veio parar a minha calibração. Vocês perceberam que ela andou? Ou seja, esse pedacinho de cabo, ele alterou a minha calibração. Esse pedacinho de cabo vai influenciar a medida. Agora, tudo bem, 15 MHz, 30 metros, é uma onda muito longa, então 30 centímetros para 30 metros, o que é mais um pelo para um boi? Não é muita coisa. Mas se você tiver em 144 MB, em 450 MB, 70 centímetros, isso aqui é mais do que meia onda do comprimento de onda que você está usando. Esse gráfico vai dar um monte de volta louca aqui por causa de um pedacinho de cabo, tá? Então, mudou de frequência, tem que recalibrar. Bom, vamos desconectar aqui. Esse aqui é a carta de Smith. Vamos voltar lá para o logmag e agora eu vou ligar a minha antena aqui de volta. É a antena de
40, 30, 17 e 12 metros, tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Ó. Aqui a gente está usando o LogMag. Normalmente, quem trabalha com RF, laboratório, essas coisas, vai preferir usar o LogMag. Radioamador vai preferir usar ROI, SWR, porque a gente está acostumado com aquele formato para analisar a antena, tá? Então, mas deixa eu só falar um pouquinho do LogMag. Olha que interessante. Aqui no gráfico, essa linha aqui, esse triângulo, é o nível de referência. Começou no zero, tá? O nível de referência está no zero, tudo que for para cima é ganho, para baixo é perda. Se enfiou coisa no meio do caminho, é perda. Sempre vai para baixo. Olha que interessante. Esse meu cabo, ele está sintonizado. A gente está conseguindo ver aqui esses dois mergulhos, tá? Mas onde ela não ressona, vamos tentar levar o cursor aqui, ó. Olha aqui. 1,46, 1 dB e meio mais ou menos de perda num lugar que era para estar no zero. Você sabe o que significa isso? A tela na minha antena, eu estou tendo 1 dB e meio mais ou menos de ida e volta de perda. Então, na ida e na volta deu 1,5. Então, mais ou menos 0,7 dB eu estou perdendo no cabo até lá. Então, com o LogMag você consegue ver essas coisas. Outra coisa interessante do LogMag é que a gente está acostumado com o ROI, que tudo que for abaixo de 2, os puristas querem 1 por 1, mas nem sempre é possível. Tem antena que não é 1 por 1, ela é no mínimo 1 por 1,5. Mas tudo que for abaixo de 2 pra gente tá bom. No LogMag, qualquer coisa abaixo de menos 10 dB está bom. Então olha aqui, essa antena, ela funciona muito bem daqui, ó, mais ou menos de 9,9 mega até 10.200. É abaixo de 10, tá bom. Abaixo de 20 tá ótimo, então. É mais ou menos a mesma coisa que a ROI. A ROI, matematicamente, ela é derivada desse LogMag e o contrário também, é só aplicar uma fórmula. Só que aqui no NanoVNA, a gente pode ver aqui no formato e escolher SWR. Então aqui a gente está vendo que o radioamador está acostumado aqui, ó. E o gráfico mudou, não é mais o do LogMag que era de 10 em 10. Aqui embaixo é o 1. Pode ver aqui agora, o S1 é ROI 1 por 1,5, onde está o cursor. Aqui embaixo é 1. Então se eu puxar aqui embaixo, ó, olha lá, 1 por 1,10. E a gente consegue ver que essa antena na faixa de 10 metros, ela é boa abaixo de 2 só nesse pedacinho aqui. E aqui do outro lado é a minha antena de 40, que é mais estreita ainda lá, 7 MHz. E vamos tentar. É duro pegar esse cursor, hein? Bom, ó, então tá aqui. A gente pode ver como ROI ou como LogMag, tá? O que mais? Vamos ver os markers também, que é uma coisa básica. Eu vou ativar mais do que um marker, mais do que um desse marcador aqui. Porque de repente a gente quer ver ao mesmo tempo o que está acontecendo, no caso aqui, nos 40 metros e nos 30 metros. Então eu venho aqui no display, no marker, eu venho aqui selecionar marker 2, pronto, eu ativei um outro marker. Eu volto, eu vou pegar esse marker 2 e eu quero ele aqui nos 30 metros. Então olha aqui, eu consigo, marker 1 está nos 7.000, eu estou com 1,2 de ROI. E o marker 2 está nos 30 metros, 1,1 de ROI, então tá bom. Você pode pôr, acho que até 4 markers, vamos ver. Quantos markers dá para colocar? Até 4 markers, tá? Então isso é bem bacana.
Esse é o básico para a gente começar a usar então o Nano VNA. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Estímulo são as frequências, né? A gente já falou disso. Que eu posso ou entrar inicial a final, ou o centro e a largura, tá? Que mais que seria básico? A gente já viu o log mag, que é a perda de retorno. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que aqui em cima tem um quadradinho em volta desse SWR, né? Se eu tivesse com 2 traços, eu vim aqui no display e vou ativar o segundo traço. Eu tô com o log mag no segundo traço. Então, olha aqui. A escala do lado direito ficou do log mag, de 10 em 10 dB. E do lado esquerdo a gente está com SWR. E aí, qual traço está ativo? O que tiver o contorno está no S. Aliás, isso é S21. Se eu bater aqui, eu vou para S11, tá? Olha aqui, ó. Então eu estou no log mag e eu estou no ROI no outro. Eu estou com 2 traços na tela. E se eu quiser ativar esse outro traço, eu bato nele aqui e ativei o outro traço. Então dá para ativar por aí também, tá? O que mais a gente pode ver aqui? A gente pode querer ver com mais precisão esse 7 MHz, por exemplo. Eu venho aqui no estímulo, centro 7 MHz, já perdeu a calibração, e span eu quero 1 mega, para a gente ver com detalhe melhor. Mas eu não vou calibrar agora, porque em HF isso não é tão crítico. Isso aqui é mais crítico para quando você precisa ver fase, quer saber impedância certinho, ou quando você quer alta frequência, que faz muita diferença. Só para o nosso exemplo aqui, eu não vou calibrar de novo. Olha aqui, eu tô com a ROI boa, abaixo de 2, de 6.970 até 7.060. Essa antena aqui, ela está temporária lá em cima, são 2 dual band lá da loja das antenas. Eu liguei um alimentador no meio, então eu estou descendo com um cabo só essas 4 bandas. 7 MHz, 10 MHz, 18 MHz e 24 MHz. Ficou quadribanda. Só que agora eu vou ter que calibrar essa antena, né? E eu gosto de deixar pegando a faixa do CW até mais ou menos os 7.100. Então eu tenho que levar esse mergulho aqui da minha antena para 7.050. Então a gente consegue ver em mais detalhes aqui. O que mais que a gente pode ver de básico aqui para a gente começar as nossas experiências? Olha, eu acho que é isso aí. A gente já viu mais ou menos o básico de como mexer com o display, com as coisas que a gente vai usar no dia a dia, e outros detalhes que são mais complexos, a gente vai aprendendo conforme a experiência, tá? Então, esse aqui vai ser o vídeo número 2, e no vídeo número 3 eu quero mostrar para vocês o funcionamento de 3 antenas de HT do Baofeng, tá? Eu quero ver 2 antenas de Baofeng que eu tenho, a desse novo aí do vídeo do UV17 Pro, para a gente ver como tá aquela antena, se está sintonizada ou não está sintonizada. Eu quero testar uma do UV6R que eu tenho, uma de um Yaesu e uma de um Kenwood. A gente vai fazer uma experiência com 4 antenas. Eu vou fazer as calibrações e nós vamos, já no terceiro vídeo, então, fazer um experimento com isso, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se não assinou ainda, assina o canal. E até o próximo vídeo.